Imagine acordar um dia e perceber que você não pensa mais como antes, que as coisas que te deixavam ansioso não te afetam mais, que os padrões que te prendiam por anos simplesmente não têm mais poder sobre você. Isso parece impossível? Parece milagre? Talvez seja. Mas também é neurociência. A Bíblia disse há milhares de anos, em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E por muito tempo, isso foi visto apenas como metáfora espiritual. Um conselho bonito, mas abstrato. Mas hoje a ciência confirma algo revolucionário. A renovação da mente é literal, física, mensurável e transforma sua vida de dentro para fora. Joe Dispenza, neurocientista que passou décadas estudando a relação entre mente e corpo, explica que cada pensamento, cada emoção, cada hábito interno reconstrói ou destrói caminhos neurais no seu cérebro. E quando você muda sua mente, sua realidade muda junto. Não é metáfora, é biologia. Hoje você vai entender por que a renovação da mente é um processo espiritual, científico e totalmente prático. E mais importante, como usar isso para transformar sua própria história. Fique até o final, porque vou te mostrar o método exato de como fazer isso. Respire fundo, você está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Antes da neurociência moderna, acreditava-se que o cérebro era fixo, que você nascia com uma estrutura e morria com a mesma. Se você tinha tendência à ansiedade, era assim para sempre. Se você tinha padrões depressivos, não havia saída. O cérebro era visto como uma máquina rígida, imutável. Mas estudos nas últimas décadas derrubaram completamente esse mito. Hoje, sabemos que o cérebro é plástico. Não no sentido do material, mas no sentido de maleável, moldável. Ele responde diretamente ao seu estado emocional, aos seus pensamentos, às experiências internas que você repete. E essa descoberta mudou tudo. Porque significa que você não está preso. Significa que a pessoa que você é hoje não precisa ser a pessoa que você será amanhã. Você pode literalmente se reconstruir. E é exatamente isso que a Bíblia ensinava o tempo todo. Você não muda sua vida mudando o mundo externo. Você muda sua vida mudando a forma como pensa, sente e acredita. Quando Paulo escreveu sobre renovação da mente, ele não estava falando de pensamento positivo superficial. Ele estava falando de identidade, de abandonar padrões emocionais antigos, de criar uma nova forma de existir no mundo. A Bíblia sempre mostrou que a verdadeira mudança é interna e que o exterior apenas reflete aquilo que você carrega dentro. Provérbios diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele finge ser, não como ele tenta ser, mas como ele realmente pensa e sente no fundo, assim ele se torna. Joe Dispenza chama isso de quebrar o vício do velho eu. E aqui está o detalhe fascinante. Você não se transforma apenas aprendendo algo novo. Você pode ler 1000 livros, assistir 1000 vídeos, entender todos os conceitos. Mas se você continua sentindo as mesmas emoções, você continua sendo a mesma pessoa. Você se transforma quando deixa de ser aquilo que já não combina mais com você. E isso começa na mente. Neurônios têm a capacidade de se reconectar, se fortalecer ou desaparecer de acordo com suas emoções e pensamentos repetidos. Cada vez que você reage da mesma maneira ao mesmo problema, você reforça a mesma rede neural. É como um caminho na floresta. Quanto mais você passa por ali, mais definido ele fica. Mas cada vez que você decide sentir diferente, pensar diferente ou agir diferente, você cria uma nova rota dentro de você, um novo caminho. E aos poucos, o antigo caminho começa a desaparecer por falta de uso. Isso significa que mudança não é mágica, é biológica, mas ao mesmo tempo é profundamente espiritual.
Porque cada novo caminho neural abre espaço para um novo comportamento. E cada novo comportamento abre espaço para uma nova vida. Se você está percebendo que tem repetido os mesmos padrões por anos e quer mudar isso, deixe nos comentários apenas uma palavra: renovação. Isso já é o começo de um compromisso com a sua transformação. Vou te contar a história mais poderosa de renovação da mente que existe na Bíblia. A de Paulo, ou melhor, a de Saulo, que se tornou Paulo. Saulo era um perseguidor de cristãos. Ele tinha convicção absoluta de que estava fazendo o certo. Ele viajava de cidade em cidade, prendendo, torturando, matando pessoas que seguiam Jesus. Sua identidade inteira era construída em torno dessa missão. Saulo era o caçador, e ele era bom nisso. Até que num caminho para Damasco, algo aconteceu. Uma luz, uma voz, e Saulo caiu no chão, cego. E naquele momento, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele era, foi questionado. Quem é você quando tudo o que você construiu desmorona? Ele passou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, 3 dias no escuro, literal e metaforicamente. E o que aconteceu nesses 3 dias? Renovação da mente. Quando ele saiu daquela experiência, ele não era mais Saulo. Ele era Paulo. Não foi só uma mudança de nome, foi uma mudança de identidade. As redes neurais antigas que sustentavam o ódio, a violência, a certeza absoluta, foram desfeitas. E novas redes começaram a se formar. Redes de compaixão, de fé, de amor. Paulo passou o resto da vida escrevendo sobre essa transformação. Sobre como o velho homem precisa morrer para que o novo possa nascer. E ele sabia do que estava falando, porque ele viveu isso. Ele experimentou no próprio corpo e mente o que significa ser completamente reconstruído de dentro para fora. Dispenza explicaria assim: Paulo quebrou o vício do velho eu. Ele parou de reforçar as emoções de ódio, superioridade e violência. E começou a praticar gratidão, humildade e amor. E quanto mais ele praticava essas novas emoções, mais seu cérebro se reorganizava. Até que essas emoções deixaram de ser esforço e se tornaram quem ele era. Essa é a renovação da mente. Não é instantânea. Paulo passou anos sendo transformado. Ele teve que desaprender tudo. Teve que enfrentar o desconforto de não ser mais quem ele sempre foi. Teve que confiar no processo mesmo quando não entendia. Mas ele não desistiu. E por isso se tornou um dos maiores transformadores da história. E a mesma coisa que aconteceu com Paulo pode acontecer com você, porque o cérebro dele não era especial, era humano, como o seu. E o que a neuroplasticidade fez nele, pode fazer em você. Agora, deixa eu te contar uma história real de alguém que passou por isso nos dias de hoje. Conheci uma mulher que lutava contra a depressão há mais de 10 anos. Ela tomava medicação, fazia terapia, mas nada parecia mudar de fato. Ela acordava todo dia com o mesmo peso no peito, a mesma sensação de vazio. E ela tinha aceitado que era assim que ela era. Eu sou depressiva, ela dizia. E quanto mais ela repetia isso, mais real se tornava. Até que ela descobriu os ensinamentos de Dispenza e a ideia de neuroplasticidade, e ela decidiu tentar algo radical. Todo dia, ao acordar, ela se sentava em silêncio e fazia algo que parecia impossível. Ela sentia gratidão, não porque tinha motivos, mas porque escolheu treinar o cérebro a sentir algo diferente do padrão. No começo, parecia falso, parecia forçado. Mas ela continuou. Dispenza explica que o corpo está viciado nas emoções que você mais sente. Se você sente tristeza todo dia, o corpo aprende a produzir as substâncias químicas da tristeza automaticamente. Ele se torna viciado nisso. E quando você tenta sentir algo diferente, o corpo resiste. Ele quer a emoção familiar. Mas se você insiste, se você continua praticando a nova emoção todos os dias, aos poucos o corpo aprende. Ele começa a se adaptar. E um dia você acorda e percebe:
eu não sinto mais como antes. Foi isso que aconteceu com ela. Depois de 3 meses praticando gratidão todo dia, ela começou a notar mudanças, pequenas no início. Ela não acordava mais com aquele peso esmagador. Ela começou a sentir vontade de fazer coisas. E aos poucos, a depressão que ela carregava há 10 anos começou a perder força. Não foi mágica, foi neuroplasticidade, foi renovação da mente. Hoje, 2 anos depois, ela não toma mais medicação. Ela não se identifica mais como depressiva. Ela diz, eu era aquilo, mas não sou mais. E o que mudou? O cérebro dela. As redes neurais antigas enfraqueceram. As novas se fortaleceram. E com isso, toda a vida dela mudou. O velho eu é feito de memórias, histórias e emoções que você repetiu tantas vezes que o corpo aprendeu a vivê-las sem esforço. A Bíblia chama isso de homem velho. A neurociência chama de condicionamento emocional. Dispenza chama de identidade memorística. E toda vez que você repete, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo, eu sempre sofro, você está renovando sua mente. Mas para permanecer preso, renovar a mente de verdade significa reconstruir essa estrutura. Significa parar de contar as mesmas histórias sobre você. Significa deixar de se identificar com o passado. E isso exige consciência e coragem, porque o velho eu é familiar. Ele é confortável, mesmo quando é doloroso. Mas a liberdade está do outro lado desse desconforto. Agora eu quero saber, você tem se identificado com o velho eu ou está pronto para se tornar novo? Comente de onde você está assistindo esse vídeo. Sua presença aqui ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para continuar essa jornada de transformação. Então, como você faz isso na prática? Como você renova a mente de verdade? Porque entender o conceito é uma coisa, aplicar no dia a dia é outra. E a aplicação é o que realmente importa. Primeiro, você precisa começar a observar seus pensamentos sem se identificar com eles. A maioria das pessoas acredita que é seus pensamentos, mas você não é. Você é aquele que observa os pensamentos. Quando você percebe isso, você cria distância. E nessa distância, a liberdade. Você percebe, esse é o pensamento da ansiedade, mas eu não preciso segui-lo. E quando você para de alimentar aquele pensamento com atenção, ele perde força. Segundo, você precisa escolher uma emoção diferente todos os dias. Não espere sentir para então agir. Haja para então sentir. Todo dia, reserve 15 minutos. Sente, feche os olhos, respire profundamente e escolha uma emoção elevada. Gratidão, paz, amor, alegria. E sinta ela no corpo. Não pense nela, sinta, deixe o coração se expandir, deixe o corpo experimentar aquela frequência e faça isso todo dia. Dispenza explica que quando você faz isso consistentemente, o cérebro começa a criar novas redes neurais. No início é difícil, parece falso, mas com o tempo essas novas redes se fortalecem. E um dia você acorda e percebe, eu não preciso mais forçar, eu realmente me sinto assim. Terceiro, você precisa parar de viver em reação e começar a viver em intenção. A maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Algo acontece, elas reagem. Alguém fala algo, elas reagem. O corpo vive no modo automático, mas renovar a mente significa sair do automático e entrar no consciente. Significa pausar antes de reagir, respirar e escolher uma resposta diferente. Quarto, você precisa sustentar o novo estado mesmo quando nada muda por fora. Essa é a parte mais difícil. Porque você vai praticar a nova emoção, vai escolher novos pensamentos, mas sua vida externa ainda vai parecer igual. E é aí que a maioria desiste. Mas essa fase é crucial. Dispenza chama isso de lacuna entre identidades.
Você já não é mais o velho eu, mas ainda não se tornou completamente o novo. E nessa lacuna, tudo parece incerto, mas essa incerteza é sagrada, porque é nela que o cérebro está se reorganizando. As redes antigas estão enfraquecendo, as novas estão se formando. E se você continuar sustentando o novo estado, eventualmente o externo precisa mudar, porque a realidade externa sempre reflete o estado interno. Sempre. E quinto, você precisa ter compaixão consigo mesmo, porque você vai recair. Vai ter dias em que você volta para o padrão antigo. E tudo bem, renovação da mente não é perfeição, é direção. Não é sobre nunca mais errar, é sobre voltar para o caminho certo sempre que você se desviar. E cada vez que você volta, você fortalece a nova rede neural um pouco mais. Dessas práticas que eu compartilhei, qual você vai começar a aplicar amanhã? Observar os pensamentos? Escolher uma emoção elevada? Viver em intenção? Deixe nos comentários. Escrever isso já é um ato de comprometimento. Quando Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, ele estava dizendo, não se molde por padrões que você nem percebe que está repetindo. A ciência prova. O cérebro tende a repetir as emoções que você mais pratica. Se você pratica medo, você se torna medo. Se pratica gratidão, você se torna gratidão. Se pratica fé, você se torna alguém cuja energia cria caminhos onde não existem portas. Renovar a mente é treinar o corpo para viver num novo estado emocional. E esse é o segredo da transformação espiritual e científica. Não é apenas espiritual, não é apenas científico. É ambos. Porque o espiritual se manifesta através do físico. E o físico é moldado pelo espiritual. Toda renovação passa por uma fase silenciosa. É quando você pensa novo, sente novo, mas sua vida externa ainda parece igual. É aí que muitos desistem. Mas essa é, na verdade, a fase mais importante. A Bíblia chama isso de deserto. A neurociência chama de neurodesconstrução. O campo quântico chama de colapso de possibilidades. É nesse momento que você precisa sustentar o novo estado interno, porque é nesse momento que a transformação real está acontecendo. Renovar a mente não é apenas pensar diferente. É sentir diferente. Pensar sem sentir não cria transformação. É o sentimento que ensina o corpo. É o estado emocional que molda o campo ao seu redor. Quando você sustenta gratidão, paz, fé, rendição e coerência, você não está apenas sendo espiritual. Você está literalmente reprogramando o cérebro. E quando o cérebro muda, a vida muda. A renovação começa no momento em que você percebe que não precisa repetir o passado. Começa quando você respira mais devagar e escolhe uma emoção diferente. Quando você observa seus pensamentos sem se identificar com eles. Quando você para de viver em reação e começa a viver em intenção. Aos poucos, você deixa de ser guiado pela história antiga e começa a se tornar alguém que cria o futuro conscientemente. Renovar a mente é um renascimento diário. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você pratica todo dia. E cada dia que você pratica, você se torna um pouco mais novo, um pouco mais livre, um pouco mais você mesmo de verdade. Agora eu quero que você faça algo comigo. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e declare mentalmente, depois escreva nos comentários. Eu escolho renovar minha mente. Eu não sou mais o velho eu. Escreva isso agora, porque declarar é ativar. É dizer para o seu cérebro, para o universo, para Deus, eu estou pronto para mudar. Se essa mensagem trouxe clareza para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Alguém que está preso aos mesmos padrões e precisa saber que renovação é possível. E deixe sua presença registrada nos comentários. Sua energia faz diferença. A renovação da mente é real, é literal e está disponível para você agora. Nos vemos no próximo vídeo.
Até lá, pratique a renovação.